Fábio. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer e um privilégio para nós do Conselho Regional de Medicina e para mim, em particular, estar conversando com vocês. Bom, semana passada inaugurado uma nova sede do Cremeras em Pelotas. O senhor, inclusive, passou por aqui e vejo que há uma grande intensiva participação do Cremeras no interior, né, Eduardo? Sem dúvida alguma. Nós reinauguramos, na verdade, nós transferimos a nossa sede de local lá em Pelotas, principalmente para solenizar, não apenas a questão física da sala, mas a importância que nós temos dado para o interior. Por que isso? Se a gente quer resolver o problema do Estado, da saúde, da superlotação das emergências, obrigatoriamente passa por uma melhor regionalização da saúde. E vocês têm visto que tem acontecido. Não vamos fugir, nós estamos em constante contato aí com nossos colegas aí de Camaquã, as dificuldades que nós temos, algumas que nós temos tendo Camaquã, a importância que nós temos que dar para o corpo clínico e para os médicos que estão no interior. Nós temos que tratar muito bem esses colegas, e os gestores hospitalares têm cada vez mais valorizar esses colegas que se dedicam, que fixam residência na cidade do interior do estado, trabalhando muitas vezes sem as condições ideais. Então, nós estamos acompanhando de perto, e essa reinauguração dessa sede em Pelotas foi com esse objetivo, cada vez estar mais perto dos médicos do interior, dos colegas do interior e de toda a população. A participação do Cremeras também, a gente acompanha assim seguido. O senhor esteve outro dia em Rio Grande, que é a nossa região também, com problema sério. Pelotas com problema. São Lourenço do Sul com grande dificuldade. Camaquã agora amenizou um pouco, mas segue com um problema. Há um problema histórico, né? Canoas, então, nem se fala. Falei com a sua colega outro dia no lançamento do livro, e ela nos relata crítico o assunto, e eu lhe falo sobre isso porque a nossa região toda ela interage, não só com Porto Alegre, mas com todas essas cidades que eu estou lhe falando. Como está difícil isso, a gestão hospitalar, e no meio disso tem profissionais médicos, enfermeiros, prestadores de serviço, fornecedores, tudo, né, doutor Eduardo? Sem dúvida alguma. O sistema de saúde, até para a população que está nos escutando, funciona em rede. O que é em rede? Não é todo locais vai poder prestar todo tipo de atendimento, todo tipo de serviço. Então, se alguma desses estágios não funcionar direito, olha, se Pelotas parar de funcionar, se Camaquã não funcionar adequadamente, vai ter um gargalo que vai superlotar uma outra região. Então, esse é o grande problema. A rede do sistema de saúde tem que funcionar. Então, se o problema dá em Canoas, certamente ele vai respingar em Rio Grande, vai respingar em Pelotas e vai respingar em Camaquã. Então, por isso que essa nossa cobrança que funcione bem em todos os locais, em todos os lugares. E, mais uma vez, os gestores públicos, o que fizeram? Que foi um equívoco da forma que foi feito, que é a terceirização da saúde. O que é terceirizar? Em vez de a prefeitura contratar médicos, não. Ela contrata um atravessador e esse atravessador contrata os profissionais. A mesma coisa os hospitais. O hospital acaba não tendo nenhum médico. Na verdade, ele passa por uma empresa terceirizada, uma que a gente chama PJ, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica contrata outras pessoas jurídicas que são os profissionais que prestam atendimento. Por que eles fazem isso? Pela questão fiscal, obviamente, pela facilidade com que é feito esses contratos e também porque a não obrigatoriedade dos pagamentos de 13º, insalubridade, férias, todas aquelas condições. Não dão segurança para profissional. Não. E pior, muitas vezes, como eles têm que pagar primeiro os seletistas, aqueles que têm carteira assinada, eles deixam 4, 5, 6 meses sem pagar os profissionais. Uma situação que até pouco tempo atrás aí acontecia até em Camaquã, que agora está tentando se readequar. E nós não estamos aqui, queremos punir os gestores, queremos caçar os gestores, caçar os bruxos. Não, queremos chegar aos bons termos. E como é que se chega aos bons termos? Os gestores sentarem com os médicos, muitas vezes aí que tem 10, 20 anos de casa,
Vamos ver como é que a gente pode equacionar essa situação. Muitas vezes, mais que chegando ao atrito, ao pé na porta, eu vou te trocar por outro. Não é fácil esse assunto. E a gente acompanha a gestão do hospital aqui nossa, sabe que não é um problema de desvio de recurso, não é nada disso. O problema é que quanto o dinheiro que chega, que vem, não é suficiente. Mas a questão tudo é o seguinte, o Cremer lançou um projeto que, como vai estar saúde daqui a 10 anos? Como é que tem sido a expectativa da participação de colegas médicos, de gestores a respeito disso? Como é que nós vamos estar daqui a 10 anos, hein, doutor Eduardo? Se continuar da forma que está, vai ser um caos. Então, Fábio, nós temos que encontrar outras soluções melhores para a gente chegar. Não dá para um paciente lá ser encaminhado para uma cirurgia de quadril demorar 5 anos para essa cirurgia. Não dá para um paciente ser encaminhado para uma cirurgia bariátrica, que é meu caso, o paciente demora 4 anos na fila para uma cirurgia bariátrica. O sistema tem que funcionar em rede e tem que funcionar de forma melhor em rede. E não vem funcionando. Esse que é o grande problema. Como é que vai se funcionar? Para funcionar a saúde, e até o próprio modelo do Sistema Único de Saúde, ele foi baseado em qual modelo? O SUS. Não é uma invenção nossa. O SUS foi baseado no modelo criado na Inglaterra, lá pelos anos 60, 70, que toda a saúde dos pacientes eram centralizadas no posto de saúde. Então, o médico do posto é como se fosse o gerente médico desse paciente. Ele chegava, atendia o Fábio, olha, não, o Fábio, dá para resolver o problema dele aqui, não precisa ir para o hospital. Mas aquele médico conhecia a sua população. Ele tinha um vínculo com a população. Não era o doutor Eduardo na segunda, o doutor Roberto na terça, o doutor Manuel na quarta, a doutora Silvana na quinta. Não pode ser assim. Tem que ser um médico vinculado com aquela população, aquele médico bem remunerado e que tem uma estrutura de atendimento. Não pode ser simplesmente como é hoje em dia, por exemplo, essas empresas colocam aí Sertão Santana. Pegar como exemplo só, sim. Não quer dizer que seja o caso do Sertão Santana. E pega um avental, um estetoscópio, um receituário, um carimbo e larga o médico sozinho. Não, ele tem que ter uma retaguarda. Que essa retaguarda? Pediu um exame de sangue, onde é que vai fazer esse exame de sangue? O exame de sangue tem que voltar em tempo hábil. Pediu uma ecografia, só que, infelizmente, eu não falo partido A, B ou C. Tanto o governo federal, o governo estadual e muitas vezes governos municipais até com menos culpa porque eles têm menos recursos. Os governos investem muito na alta complexidade, que sai muito caro. Enquanto que eu tenho que investir na alta complexidade porque as pessoas precisam. Mas eu tenho que principalmente investir na baixa complexidade. Que é a baixa complexidade? É o posto de saúde. Só que não se investe. Então, Porto Alegre tem 5 centros de transplantes. Quanto que deveria ter? O quê? 1 ou 2? Todo mundo quer fazer o que é alto, o que é de mais complexo, o que usa mais tecnologia, quanto que, na verdade, o que a pessoa precisa é um atendimento adequado. Por que isso? Se tiver um atendimento adequado no posto de saúde, eu resolvo 80% dos problemas daquela comunidade que eu estou atendendo. Eu só encaminho 20%. E o que a gente tem visto nas nossas fiscalizações? Nas emergências hospitalares, mais de 70% dos pacientes são azuis e verdes. O que são azuis e verdes? São a classificação de menor risco. Porque atualmente chegou na emergência, tu não é atendido por ordem de chegada. Tu é atendido pela gravidade do teu caso. Então a gente consegue ter esses dados. São azuis e verdes. Esses azuis e verdes, por exemplo, na própria Inglaterra, não seria atendido na emergência hospitalar. Seria atendido no posto. Mas no Brasil, por que não é atendido no posto? Porque o posto não funciona. Então nós temos que melhorar a nossa atenção primária. A nossa rede básica não pode ser sucateada como ela é ou deixar relegada a segundo plano. Pois é, que coisa, né? Como é difícil. O senhor está falando isso. Eu tenho um sobrinho que mora no interior da Alemanha lá e ele só me fala o seguinte, o postinho de saúde é o referencial dele, não tem outro. Ele tem que iniciar no posto de saúde e terminar no posto de saúde o assunto. Pois é, doutor Eduardo, a questão é que a gente não está vendo isso acontecer, né?
Na Alemanha, Fábio, na Alemanha, o camarada não pode nem ir direto para emergência, a não ser que sofra um acidente de carro, um trauma grave. Se é um problema clínico, ele nem pode ir direto na emergência. Ele paga se vai direto à emergência. Ele tem que primeiro nesse médico do posto, esse é o médico generalista, o médico de família. Daí, se o médico achar necessário, encaminha para emergência. Por isso que tu vai lá, tu não vê as emergências superlotadas. Que coisa, né? Isso que não funciona aqui no Brasil. Eu fico com pena porque se gasta dinheiro e parece que a resolutibilidade do paciente, principalmente nos casos assim mais simples que poderiam ser tratados, ela não tem tempo. Catarata, 2 anos para fora uma cirurgia. E é uma cirurgia aparentemente... Já pensou o absurdo? 2 anos uma cirurgia. O pedreiro que precisa corrigir uma hernia inguinal. A diarista que precisa eventualmente fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero para o sangramento uterino disfuncional. A média complexidade ninguém faz. Por quê? E não dá para culpar o gestor. Porque daí entramos num outro... A tabela do SUS paga mal. Se nós fizermos um hospital que seja remunerado pela tabela do SUS, ele vai falir. Fala um exemplo próprio. Eu fui diretor de um hospital de média complexidade, o Hospital Fêmea em Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição. Esse é um hospital que tratava, maiormente, esses casos de média complexidade, de alta, mas principalmente de média. Nós sempre fazíamos muito além da nossa contratualização. A gente fazia 110%, 120% do estabelecido. Só que na meta física. Na meta fiscal, nós fazíamos 80%. Por quê? Porque o procedimento São Paulo remunerados era porque os recursos vinham do governo federal. Porque se os recursos vieram da tabela do SUS, quanto o SUS reembolsa, o hospital já teria quebrado há muitos anos. Que coisa. Há alguma expectativa de governos sentarem na mesa e discutir mudança disso? Porque está falido o sistema, né? Está falido o sistema e é como a Previdência. Né? É uma crônica de uma morte anunciada e falam que vão fazer isso, falam que vão fazer aquilo, mas a gente tem que ter um projeto sério, não se tem. Tem alguns modelos que vieram a funcionar, por exemplo, independente, não vai se entrar na questão de governo, lá, o governo de São Paulo, o governo estadual de São Paulo, sabendo que essa tabela SUS não consegue manter os hospitais, e assim como Rio Grande do Sul, São Paulo, a maioria do atendimento do Sistema Único de Saúde não é por hospitais estatais, hospitais do governo federal, são hospitais filantrópicos. O que eles fizeram? Fizeram uma tabela SUS paulista. O que é? Eles dão um valor adicional, para daí valer a pena para os hospitais. Para o hospital de Camaquã aí, estimular a fazer os procedimentos. Porque se o hospital de Camaquã fizer muito procedimento, ele vai ter déficit. Não é quanto mais ele fazer, mais ele vai ganhar. Ele vai ter ganho de escala, não. Ele vai ter cada vez mais déficit. Então, todos os hospitais filantrópicos, quanto mais fizerem pelo SUS, pior é, porque não vão acabar gastando seus próprios recursos. Então, o que São Paulo fez? Não, vamos remunerar mais, porque desse paciente eu vou operar quando ele não estiver tão grave. Porque se eu deixar de operar a vesícula, se eu deixar de operar a catarata, se eu deixar de operar a hérnia, talvez eu vou operar ela quando ela estiver mais grave. E que essa é a grande preocupação. Que coisa difícil. Bom, esse é o vice-presidente, doutor Eduardo Trindade. Muito obrigado pela informação. E a gente fica sempre acompanhando o trabalho do CREMERS, dos seus colegas médicos aqui de Camaquã e da região, achando que teremos uma solução, né? Até para facilitar, até para nós promovermos mais gente. Oi? A solução não é fácil, mas é importante a gente discutir, te agradeço a oportunidade, discutir com a população. A dona Maria e seu João, que está nos escutando, quando vier receber o deputado federal aí da região, ou o deputado estadual, cobre dele isso. O que o senhor está pensando para a saúde? Como é que o senhor está cobrando que a regulação estadual, que é aquela que encaminha pacientes de Camaquã para fazer o tratamento em Porto Alegre, ou o paciente de Sertão Santana fazer o tratamento em Camaquã? Como é que o senhor está pensando no financiamento do Hospital de Camaquã? Não adianta só vir com emenda para comprar o tomógrafo novo, para comprar a ressonância nova. Não, como é que vai pensar o financiamento da saúde? É isso que o senhor e a senhora têm que cobrar agora. O que eu estou pensando, doutor Eduardo, é a questão do nosso construções novas e o atendimento ainda a desejar.
Vamos ver, vamos torcer para que pelo menos Não, uma luz. vai melhorar, Fábio. Vai melhorar, só que só vai melhorar a partir do que o povo começar a cobrar. Vamos lá, estamos cobrando. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor e a boa semana. Grande abraço, um bom início de semana para todos nós, para todos os seus ouvintes da Rádio Acústica. Estamos sempre à disposição. Grande abraço. Valeu, até mais. Esse é o doutor Eduardo Neubauer Trindade. O Cremers, doutor Eduardo Neubauer Trindade, vice-presidente do Cremers, falando com